Pessoal, muito bom dia para vocês todos, tá? Primeira coisa que quero dizer para vocês é que a satisfação minha é muito grande de estar aqui com a ATENS. Eu fui um dos fundadores, o primeiro presidente do PROIFES, Federação de Professores de Universidades e de Institutos Federais, e a gente vem conversando com vocês da ATENS antes de vocês serem fundados. Até porque a gente concorda plenamente com o que você disse aqui, da importância da especificidade. Nós do PROIFES, da nossa federação, nós entendemos que, sem demérito de outras sindicatos, de outras associações, mas nós entendemos que a questão de tratar assuntos específicos, no nosso caso, professores de universidades e institutos federais. No caso de vocês também têm uma especificidade, né? O pessoal do ensino superior. Então, a gente acha que isso é muito fundamental. Eu queria dar os parabéns para todos vocês de estar esse conjunto de pessoas aqui, finalmente a ATENS totalmente consolidado. É uma imensa satisfação para mim, que acompanhei desde o início. Vou começar por aí. É a parte boa, né? Agora a gente vem aqui para a parte ruim, né? A parte ruim é que é o duro, né? E a parte ruim está aí, né? O que eu queria colocar, e nós conversamos um pouco entre nós, eu queria do quadro mais geral no qual você não cai de paraquedas desatrelado de uma conjuntura, desatrelado de um projeto. Na verdade, ele é fruto desse projeto e faz para a universidade o que esse projeto propõe para o país. O projeto não começou agora, esse projeto ele começa em 2016, quando do afastamento da nossa ex-presidente Dilma. Ele começa com um nome que, aliás, é muito parecido: a Ponte com o Futuro. A Ponte com o Futuro e o futuro são lavra do mesmo entendimento de que deve ser o nosso país daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos. E na Ponte com o Futuro, o que se vê lá é exatamente uma antecipação do que o projeto futuro vem dizer depois. Que é o quê? O que a Ponte para o Futuro diz? Ela diz basicamente que aquele modelo anterior que vigia durante... Você conseguia que as pessoas fossem cada vez ganhando mais e, portanto, consumindo, e você tinha um projeto de distribuição de renda, e era esse o projeto que estava em implantação, né? E aí ele diz assim: o aumento do consumo de famílias alimentado pela renda pessoal e pela expansão do crédito é um modelo cujos motores se esgotaram. Então, esse era o projeto da Ponte para o Futuro. E qual é o novo modelo, então? O novo modelo é o modelo exportador. Modelo exportador. Vamos exportar matérias-primas. Esse é o modelo. E, na verdade, quem está por trás disso tudo são dois grandes beneficiários. É o pessoal da exportação, que não precisa, aliás, de universidades, nem de institutos federais. O modelo de exportar sem agregar valor, ele não precisa do que a gente faz. O que a gente faz é balbúrdia mesmo. Para essa gente não interessa. O modelo que pensa no Brasil como um país subalterno, um Brasil que serve o grande capital nacional e internacional, não precisa produzir ciência, não precisa agregar valor, não precisa fazer reflexão. Basta você reduzir o trabalhador, via, por exemplo, a reforma trabalhista, né, a um salário mínimo, aumentar o desemprego, como diria o Marx, a força de reserva do capital tem que ser enorme para as pessoas trabalharem muito pouco e trabalharem praticamente de graça, para que, a partir daí, o custo do Brasil, do ponto de vista deles, diminua, para que eles possam entrar no mercado internacional com produto barato e, portanto, para que eles possam exportar num mundo complicadíssimo, onde você tem uma guerra comercial entre os tubarões gordos, China, Estados Unidos, etc. e tal. E para você entrar nesse mundo, você tem que entrar com produtos que você conseguiu com um trabalhador achicotado, né? Então é assim que se entra nesse mundo, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência que tira recursos de todos, etc. e tal. Bom, então, aí no final aqui a maior parte das coisas que vocês conhecem. Quer dizer, o Brasil tem que entrar subalternamente. É só olhar as fotografias que a gente vê na imprensa, elas falam sozinhas, né? É só ver o nosso querido presidente e o outro presidente dos Estados Unidos e ver o tom de subalternidade. Fica de joelhos aqui, talvez, mas a gente vê pelo jeito que eles se olham, né? Bom,
de qualquer forma, é um país submisso. Esse é o projeto que está em curso. E você precisa da reforma trabalhista, você precisa de todo o resto que está previsto. Eu queria começar, vamos passar o seguinte aqui, porque na verdade tem dois mitos que têm alimentado o imaginário das pessoas, propagandeado pelo governo, pela grande mídia, infelizmente, como sempre, né? Um deles é assim, é que a carga tributária é muito alta, que as coisas estão ruins, o país está quebrado, tem pouco dinheiro, nós precisamos economizar, precisa tirar um dinheirinho do pessoal rural, dos trabalhadores de um salário mínimo, que afinal os bancos estão quase na falência, né? Desgraça, né? Então, e que nós temos uma carga tributária alta e, portanto, a questão do equilíbrio das finanças não se resolve aumentando o dinheiro que a gente arrecada. Portanto, qual é a consequência? O sujeito que não pode ganhar mais, ele tem que fazer o quê? Cortar nas despesas. Eles somos nós, zebras gordas ou em processo de engorda, que temos que resolver o problema do equilíbrio fiscal, né? Quem sabe aumentando as alíquotas, como está na reforma da Previdência, zebra, né? E tudo mais. Mas, de qualquer maneira, um dos mitos é assim, o Brasil tem uma carga tributária lá em cima alta demais. Tem um trabalho da FIP, que a gente reproduz aí, dá o crédito, que mostra que a carga tributária do Brasil, a carga tributária total, que é a União, Estados e Municípios, é 32,6% do PIB. Se vocês olharem para toda essa tabela, vocês verão em vermelho todos os países que têm carga tributária maior que a do Brasil, que são a imensa maioria. E começa pela Dinamarca, que é um pouco maldade de citar, 45,9%, mas continua pela Holanda, lá que é 37,4%, pela Itália, que é 43%, etc. Só quem está abaixo da linha aqui, abaixo da linha você começa a olhar, acha o Chile ali. Vai achar o Chile, vai achar a Argentina, vão achar os países da periferia capitalista. Mas o pior disso não está no fato de que é mentira que temos uma carga tributária que não é alta. Ao contrário, está abaixo da média da OCDE. A pior questão não é essa. A pior questão é a distribuição da carga tributária, que vocês vão olhar aqui. Esses dados são tirados da tabelinha que eu acabei de retirar da vista de vocês. Só para que a gente tenha uma ideia de como é que é a distribuição. Naquilo que a gente arrecada para compor o orçamento da União, no Brasil, você tira dos ricos do imposto sobre a renda, você tira 21%, ou seja, 1/5 daquilo que você arrecada, você vai cobrar de quem tem muito. Enquanto que nos Estados Unidos esse número é 49%, ou seja, metade do que eles arrecadam vem de quem tem dinheiro. Nós não precisamos disso. Aqui no Brasil a gente não precisa arrecadar muito, precisa deixar os ricos nervosos. A gente tira só 1/5 deles. E na Dinamarca, claro, na outra ponta, é quase 2/3. Por outro lado, se você olha para o consumo, no Brasil, das pessoas que têm menos dinheiro, você tira metade daquilo que você arrecada. Em compensação, na Dinamarca é menos, nos Estados Unidos é 1/6. Ou seja, o problema não é só a carga tributária baixa, o problema é que a gente tira de quem não tem e não tira de quem tem. Portanto, nós podemos sim, primeiro aumentar a carga tributária e depois ser mais justo, porque a gente já começa numa distribuição profundamente injusta e em vez de resolver essa distribuição, a gente aprofunda a injustiça, retirando a cada ano mais de quem não tem e menos de quem tem. Então, esse é o problema do Brasil. Tudo aquilo que está acontecendo nesse país, desde 2016 até hoje, não tem nada a ver com reforma nenhuma, não tem nada a ver com mudança. Tem a ver com um mecanismo de transferência progressiva, cada vez mais, de dinheiro, de recursos, de capital, de bens, de riquezas, das pessoas que já não têm quase nada, para completar cada vez mais quem tem muito dinheiro. E dizendo que nesse país aqui que nós moramos, hoje os juros são um pouquinho menores, foi diminuído a taxa Selic, mas nós aqui entregamos para o grande capital. Claro que o mundo capitalista, a gente sabe disso, não está fazendo uma pregação de transformar o mundo em socialista, isso é um outro departamento, não é o nosso, né? Mas a gente sabe perfeitamente que o capitalismo no mundo ele tem parâmetros e patamares diferentes. Por exemplo, no Japão, os juros são próximos de zero, nos Estados Unidos são de 1,5% e 2%. No mundo o valor é baixo. E no Brasil, aqui, o valor é astronômico. Até o ano passado, o ano anterior, era 5%, 6% de juro real. Então, para alimentar essa mamata infinita, é preciso que você transfira a renda cada vez mais, e aí você vai
retirar dinheiro através da reforma trabalhista, através da diminuição do recurso que vão para a educação, para a saúde, que é o que a emenda complementar 95, que foi aprovada logo em 2016, faz. Deixa eu passar aqui para ver se ela já está aparecendo por aí. Não, aqui tem uma questão anterior. Como é que se poderia resolver hipoteticamente essa questão do Brasil, que não tem dinheiro, que isso, que aquilo, que aquilo outro? Como é que se pode aumentar? Tem 1000 mecanismos. Eu vou falar alguns só aqui, mas não dá para detalhar tudo, porque quando chegar a 5 minutos, só que me avisa, tá? Porque eu sou ótimo de passar do tempo, que eu deveria. Então, tem um monte de mecanismos com os quais a gente poderia aumentar. Eu vou me deter só em alguns que as pessoas nem sempre conhecem. Por exemplo, isenção de impostos. Não é que temos que acabar com todos, mas a isenção é absurda. Chegou a 1,5%, chegou a ser mais que isso, chegou a ser quase 2%. Imposto sobre especulação financeira. Eu coloquei o site ali, porque o que eu vou falar agora é tão inacreditável que eu mesmo tive dificuldade de acreditar nisso quando eu vi. Se você olhar a circulação de recursos especulativos na Bolsa de Valores, e aí não são recursos de ações relativas à produção, de empresas produtivas, né? Como uma Vale ou outras empresas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da especulação mesmo. O sujeito que compra o índice do ouro futuro, o sujeito que compra, aposta no índice da Bolsa, é uma jogatina mesmo. Se aposta que a Bolsa vai subir, você compra. Se aposta que a moeda americana, que o dólar vai cair ou vai subir, você compra e vende. É isso, é um compra e vende todos os dias. Essa jogatina aí, ela tem um valor anual de 10,3 PIBs. Ela vale 10 vezes o PIB brasileiro. Isso só para a gente entender, porque quando a gente pensa qual é a correlação de forças que está no Brasil, se alguém manda do jeito que essa gente manda e está fazendo com o Brasil o que eles estão fazendo, existe uma correlação de forças. A gente sabe que a partir dos anos 90, o capitalismo se transformou mundialmente, mas no Brasil isso é absurdo, a ponto de todo o sistema produtivo produzir um PIB, né, essa é a riqueza que o Brasil produz, e na jogatina da Bolsa rolarem 10 PIBs. Vocês olham nesse site aí que vocês podem ver dia a dia o que acontece. A negociação com a Vale do Rio Doce e com a Petrobras, que são das maiores companhias brasileiras, é 20 e 30 vezes menor do que a especulação com o índice futuro do dólar, por exemplo. Se você taxar isso a 0,1%, que é muito menos da CPMF, já te dá 1% do PIB, que dá 70 bi por ano, que dá 700 bi em 10 anos, que dá mais ou menos o que estão nos roubando na reforma da Previdência. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa menos injusta, é só taxar essa gente um pouquinho, um terço, muito menos que a CPMF. Isso já dá mais do que a reforma da Previdência. Então, se o Brasil está quebrado, a gente desquebra ele fazendo isso. Não precisa roubar do coitado do trabalhador rural. Não precisa disso. E vai por aí. Se regulamenta o imposto das grandes fortunas, dá 0,3% do PIB. Está na Constituição de 88, nunca foi regulamentado, porque tem raposas que não vão cuidar. Não vão comer os ovos no galinheiro, não vão sair vendendo os ovos, né? E vai aí adiante. Contribuição sobre transações bancárias, que é possível ser progressiva, a questão do petróleo, que agora eles estão reduzindo cada vez mais os recursos que deveriam vir para a educação. Se viessem do jeito que foi aprovado no governo Dilma, viria. Na época se fez uma conta, o assessor do Congresso me explicou detalhadamente, daria 0,8% a 1% do PIB, etc. Então, ou seja, tem muito por onde você arrecadar tudo que é preciso para a saúde, para a educação, para não ter que rebaixar a previdência das pessoas. Dá para você arrecadar tudo isso só cobrando de quem tem dinheiro e não cobrando mais de quem não tem. Bom, errei aqui no pulo. Vamos ver aqui? Não, é ao contrário mesmo. É aqui. E isso aí agora é emenda constitucional. Então a gente chega em emenda constitucional depois disso tudo. A emenda constitucional faz esse jogo, faz um jogo de aprofundar a injustiça. É um jeito de você dizer assim, agora as despesas para a educação, para a saúde, para a previdência, nós vamos congelar. E como o PIB vai crescendo, ao você congelar um pedaço, e quando o PIB cresce, você divide um pelo outro, a razão, o percentual vai caindo. Tá? Então, esse percentual caindo, ele tem um impacto enorme sobre o volume de recursos que pode ser transferido para a previdência, para a saúde, para a educação, etc. Então o governo tem um dilema de como é que ele vai se acomodar a esse grande norte que está criado. Isso aí, a emenda constitucional é despesas primárias líquidas. Despesas primárias líquidas
são aquelas despesas não financeiras retiradas das transferências constitucionais. Em vez de a gente ficar com esse mar de números, eu vou passar para essa figura aqui. Aliás, eu vou passar para a seguinte aqui, que é melhor. Essa figura aí, deixa eu aprender aqui como é que faz, tá? Nessa figura aqui, vocês veem aqui, ó. E essa curva azulzinha total aqui em cima são as despesas primárias líquidas e a evolução delas entre 2008 e 2016. 2016 está no pico aqui, depois vem 17 e 18, que a gente conhece. Então, 2016 aqui foi aprovada a emenda constitucional 95. E a emenda constitucional 95, ela cria um teto para a evolução das despesas primárias líquidas como um todo. De maneira que vocês veem que essa trajetória de elevação progressiva, isso aqui é percentual do PIB, 16, 17, 18, vai até 19, 20, ela chega aqui, daqui em diante, vale a emenda constitucional. Então, o que a emenda constitucional diz que é o total das despesas líquidas que você tem, ela tem que ficar debaixo dessa curva. As que estão aqui embaixo são a soma de duas coisas, são as despesas previdenciárias e a outra curvinha, despesas não previdenciárias. Vou falar qual que é cada uma. Essa curva daqui, ó, esta aqui que é verde, depois continua como roxa, é a curva das despesas previdenciárias. E essa outra curva que está aqui são as demais despesas, onde entra educação, saúde, etc, etc, etc e tal. Essas duas juntas aqui somam lá de cima, que são as despesas não financeiras. O que acontece com essa restrição que está colocada, que matematicamente é a imposição da emenda constitucional sobre as despesas totais? Aquelas que vão para todas as áreas não financeiras. Porque as financeiras, se o PIB sobe, vão subindo, que é para poder pagar os coitados, os pobres dos capitalistas, que precisam de um dinheirinho de renda, que é natural, né? Então, essas despesas nossas aqui, da plebe e tal, elas têm que somar abaixo disso. Então tem vários cenários. Eu vou mostrar, a gente tem um software que produz essas curvas, eu vou mostrar 3 cenários. Esse primeiro cenário é o seguinte: se a gente não quisesse, se não fizesse reforma previdenciária nenhuma, tá aqui, ficaria constante parado em termos percentual do PIB o dinheiro que vai para a Previdência. Vamos supor isso. Isso é uma primeira possibilidade. Com essa possibilidade, se não tivesse reforma da Previdência, o resto tem que declinar de uma maneira absurda. Significa que as despesas da educação, se elas seguissem a linha geral das demais despesas, elas teriam que cair de 11% para 5%, para menos da metade. Isso, evidentemente, não é possível, porque a sociedade não ia atorar um escalado dessa natureza. Então, aí eu vou passar para um outro aqui, que aí eu volto no meio. Essa outra possibilidade é uma reforma da Previdência absolutamente draconiana, em que a gente derrubasse a grana da Previdência de 9% para 4% em 10 anos. Vocês imaginam o que é isso? Isso daí retiraria da Previdência 2,1 trilhões de reais. Retirou 900, 800 e tantos, ainda está em discussão os detalhinhos, né? Mas retirou 0,9. Imagina uma reforma da Previdência que tire 2,1 trilhões. Não passa no Congresso, não passa. Com essa reforma da Previdência, não precisaria mexer na educação, nem na saúde, nem nada. Então, se você fizesse isso com a Previdência, a educação fica onde está. Porque umas competem com as outras, porque a soma das duas está debaixo da outra. Então, vejam só, o que acontece? O que o governo está fazendo? Está fazendo essa que é do meio. Ele está dividindo a miséria. Esse número de 1,1 trilhão, 1,2 trilhão, ele não cai do espaço. Ele cai por conta de um projeto. Porque como a soma tem que ser da ordem de 2 trilhões, por que tem esse número mágico de 2 trilhões que tem que ser tirado? Porque a emenda, aquela lá de cima, a emenda constitucional, ela prevê que você saia de 20% e saia para 14%. Então você tem que tirar 30%. 30% daquele valor ali. Se você fizer a conta em termos de PIB, isso dá mais ou menos 2 trilhões, o PIB é 6,8. Então, você tem que retirar isso. O que o governo faz? Então, o número da Previdência não é alguma coisa etérea. Ela divide a miséria, que é exatamente o que está sendo feito aqui. Vejam só. Está aqui a Previdência, você tira um tanto da Previdência, que é o trilhão, um pouquinho menos que um trilhão, e você tira a outra curva, que vai dominar então as outras áreas, saúde, educação, etc. e tal, ela vai fazer essa compressão, que é da ordem de quase 12% para menos de 8%. O que significa isso? Tirar 30% do resto, em média.
Qual é o impacto disso sobre universidades e institutos federais? Qual é a consequência disso para nós? O que está posto no pano de fundo mais geral? Que nós temos que ter o nosso orçamento, a nossa grana pessoal, mais outros custos de capital, isso tudo junto tem que ser contraído em relação ao PIB em 10 anos, da ordem de 30%. Qual é o problema? A nossa folha de pessoal, nós sabemos, aí varia de universidade para universidade, a universidade tem implantação, como não, mas é muito bem, ela precisa mais, porque tem que construir, tem que fazer e tal. Se ela está estabelecida é menos, mas um percentual médio daí da ordem de 80% de pessoal e mais uns 20% de custeio. Um pouco mais, um pouco menos, depende do período de tempo, depende da universidade e tal. É mais ou menos de 20%. O que significa uma contração de 30%? Significa que você tem que tirar todo o outro custeio de capital e aí comprimir a folha de pessoal depois, isso em 10 anos. O que significa isso? Significa que começamos o processo em 2016 e termina em 2025, aí por 2022 vai se esgotar a quebra total da retirada do recurso de outros custeios de capital e vai começar a mexer no osso. Você vai ter que começar o que é incompressível, que é a folha de pessoal. Mas não é incompressível. E aí tem as maldades do Futuris. Por que não é incompressível? É incompressível se você não mexer em várias coisas. Se não mexer no caso do nosso professor, se não mexer na DE. Mas você pode mexer na DE. Né? É incompressível se você não passar a contratar via CLT muito mais barato. Mas aí o projeto Futuris já diz, então, façamos algo inteligente, né? Contratemos as pessoas via CLT, paguemos menos, comprimimos a folha de pessoal, resolvemos um problema, porque afinal o Estado está quebrado, o Brasil está pobre, né? Nós temos todo mundo tem que ser patriota, né? Então, esse é o jeito de fazer. E é por isso que então você tem um remédio de médio, curto e médio prazo, que é o remédio que vai resolver o problema da OCC, resolver o problema da OCC. Como é que se resolve o problema da OCC? Dizendo, bom, a universidade não vai receber mais tanto recurso do Estado, então vai captar esse recurso, vai pedir lá a iniciativa privada, coisa que já fazemos, mas tudo isso é conversa fiada para dizer que a gente perde autonomia e que, na verdade, não vão perder recursos do Estado brasileiro. A União vai passar a transferir menos e menos e menos, e o futuro é algo assim, algo do tipo vire-se, como ele diz para a iniciativa privada, ele vai dizer para nós também, porque o que interessa, o patrão dele é outro, não somos nós. Né? Então, essa parte da redução é a curto e médio prazo, mas tem uma outra, que é cruel, que é a redução de 6, 7, 8 anos. Essa, que é a compressão da folha de pessoal, só se resolve terceirizando para a organização social, que está lá fora, passando a contratar de um outro jeito, que não é via concurso. Porque aí, eventualmente, eu quebro o valor da contratação pela metade, ponho o professor para trabalhar muito mais, economizo recursos à medida que as pessoas vão se aposentando, eu contrato mais barato e comprimo aquilo que em tese seria incompressível. Então, essa é a grande jogada que está por trás do Futuris. O Futuris ele não cai de graça, esses números não são esses números à toa. Mais 5 minutos. 5 minutos. Tá, vou me esforçar. Porque aí vem a parte principal. Porque a parte principal, e isso é um pouco do Futuris, que eu já falei bastante, a parte principal é o que eu vou falar agora. A parte principal é, muito bem, nós somos contra, entendemos tudo, somos contra o Futuris. Não gostamos, achamos que é mais uma maldade, não concordamos com esse projeto, está tudo bem. Pronto, então nós vamos dizer não, não, não e não bater um pé. É suficiente? A questão é que não é suficiente. O nosso problema não é só dizer não. Só uma agenda negativa, ela vai ser vista com a sociedade, com nós aqui, respeitosa e carinhosamente nos chamam de zebras gordas mesmo, vai achar que nós, as zebras gordas aqui, que ganhamos com associado 4, titular, estamos no topo da carreira, nós ganhamos demais mesmo, tem que cortar o dinheiro dessa gente, né? Isso já dizia o Collor, né? Lembra? Caça aos marajás, estão aqui, o marajá, o zebra gorda, tudo, né? Um jeito de dizer a mesma coisa. Então a sociedade, ela não vai entender de nós um não, que somos contra, como uma solução. Porque isso tudo que eu falei aqui é difícil fazer passar, porque a imprensa faz o desserviço, como faz há vários anos, nós acompanhamos isso, de dizer exatamente o contrário disso aqui.
Então as pessoas não sabem de tudo que nós estamos conversando aqui e vão ouvir um não, 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 como as zebras gordas defendendo a própria gordura. Então nós temos que, se a gente continuar olhando, eu vou falar para vocês, vocês vão falar para nós, depois o Neomar concorda comigo, eu concordo com ele, e a gente fica feliz aqui, mas isso não resolve. Porque não resolve que a gente falar para nós mesmos é pouco. Então, o problema é que esse modelo, felizmente para nós, esse modelo que esse governo está implementando, ele não serve só para nós, ele não serve para uma parte significativa do país. Primeiro, porque ele propõe um modelo subalternizante, um modelo que vai fazer do Brasil um país exportador, um país cada vez mais para baixo em termos de desenvolvimento científico, tecnológico, sem saúde, sem educação, sem cidadania, sem soberania. Ele vai fazer isso do país. E isso prejudica quem? Quase todo mundo, exceto aqueles que são do grande capital, exceto daqueles que se beneficiam e se completam do modelo exportador. Mas os demais não. Eles podem ter ido, bater panela, etc e tal. Cada qual faz o que quer e depois as pessoas acham que às vezes não estavam certas. E nós não temos que ficar massacrando. Tá vendo? Você votou nele agora. Não é isso. Nós temos que conversar com todas as pessoas e com a sociedade brasileira para convencê-los de que este modelo que está em curso não serve para a imensa maioria da população. E é só assim que a gente vai ter sucesso. A correlação de força não permite que a gente diga, vamos só aqui na universidade, a gente conversa com todo mundo, todos os servidores tecnificativos, os professores, está todo mundo convencido, estamos felizes, pronto. Aí nós vamos ao governo, dizemos ao seu governo, não queremos isso, queremos outra coisa. Não vai resolver. Quem são nossos parceiros? Nossos parceiros são todos os outros que não desses setores. Na minha cidade, lá em São Carlos, não sei se alguns devem talvez conheçam, na minha cidade é assim. O pessoal, a gente tem ido para a rádio para contar para as pessoas. Por exemplo, o comércio lá está começando a entender que se pegarem, se emagrecerem as zebrinhas lá da universidade, ele que vende o vinho, ele que vende aquele queijo que é um pouco melhor, que ele montou a lojinha dele, ele não vai vender mais. O sujeito lá daqui que vende a linha branca, que vende um liquidificador, uma geladeira, etc. e tal, um fogão, ele está começando a entender que se continuar aquele monte de desempregados, ele que ganhava se financiarizando, inclusive ganhando não como comerciante, vendendo por um preço mais caro do que comprava, mas sim como parceiro do sistema financeiro, embolsando lucros altos, ele não vai conseguir fazer isso, porque ele não vai conseguir vender em primeiro lugar. Tem aquela horda de desempregados que não consegue comprar nem a prazo, nem à vista e muito menos a prazo. Então ele está começando a entender que esse modelo não serve para ele. É o cara do comércio. O cinturão de indústrias de São Carlos tem 600 indústrias de tecnologia de ponta, que interagem com a universidade pesadamente, porque os alunos de pós-graduação nossos vão trabalhar com eles, inovar, criar, produzir conhecimento, etc. e tal. Essa gente está começando a entender também que sem a universidade funcionando, não tem para eles, porque eles vão pegar, eles vão fazer como a pesquisa que eles precisam. O pessoal dos usineiros do estado de São Paulo, que trabalha conosco em Araras, que nós incorporamos no Instituto da Açúcar de Álcool, na minha gestão com o pró-reitor lá, eles também estão vendo que sem isso, se as universidades forem para o espaço, como é que vão trabalhar os caras que fazem beneficiamento genético de cana-de-açúcar para eles? Como é que vão, o pessoal dos hortifrutigranjeiros, também temos em Araras o pessoal que faz beneficiamento de hortifrutigranjeiros, alface, etc. e tal. E eles também sabem que sem isso eles vão para o buraco. Até porque eles vendem para a população, que mais empobrecida não pode comprar alface nenhuma deles. Então, essa gente toda na cadeia produtiva, que sai da produção de conhecimentos, de produção de formação de profissionais de altíssima qualidade nas universidades, e que depende deles para um modelo que é um modelo conectado com o modelo de distribuição de renda. Essa gente vai para o buraco junto. Inclusive o pessoal do FIES. Para quem o nosso querido ministro mandou se catar, né? Dizendo em linguagem popular, né? Inclusive eles agora não vão ter espaço. Então há um conjunto muito grande de todas as forças do sistema produtivo voltadas para o mercado nacional, voltados para o desenvolvimento, que não tem lugar para eles nesse projeto. Se a gente juntar as forças com esse amplo leque de alianças, nós sim vamos conseguir convencer o governo, e não o governo exatamente, mas convencer pelo menos o Congresso Nacional, porque com esse governo é difícil o diálogo, a gente sabe disso, né? Não dá para conversar com alguém que te insulta em primeiro lugar e antes de mais nada, né? Aí fica difícil. Mas com o Congresso Nacional, que representa esse leque maior de forças da sociedade brasileira, dá para conversar.
Só para terminar, eu não vou detalhar aqui, mas eu vou falar de um projeto que a gente tem construído. A gente sabe que tem um projeto de lei orgânica da Andifes, que foi atualizado, inclusive, se não me engano, em 2013. Tem um projeto que o Prefeito trabalhou, que é de 2005, depois 2010, que nós vamos agora, na semana que vem, estar atualizando, e que é um projeto que diz assim, o da Andifes e o nosso, que é um pouquinho diferente do que o Gastão Vieira está trabalhando no Congresso. A gente esteve no Congresso, na semana passada, num grande ato que o Fórum Nacional Popular de Educação, que eu sou um dos dirigentes, construiu lá, que tinha 600 pessoas, muito interessante. E temos discutido as alternativas. Então, uma das alternativas que a gente está propondo, ela passa por algo que a Andifes produziu, que o Proex produziu, que é o que eu estava dizendo. Que é o quê? Que é você garantir, primeiro, estabelecer os limites da autonomia, tem que ter autonomia de pensamento, de produção científica, de reflexão, claro, não pode deixar que a gente vire mais um lugar onde vale a lei da mordaça, né, que o governo gostaria de pôr em todos, né. Você tem autonomia de gestão, que é importante, os do ano tem que ir para o outro ano, tudo aquilo que a gente sabe muito bem, mas além disso tem um problema básico, que você tem que destinar recursos. Isso não está no projeto que o Gastão Vieira está começando a trabalhar, e precisa estar. Primeiro, ele não trata os institutos, esse projeto está no Congresso, os institutos têm que estar junto, porque tem que ter autonomia também. Desenvolvimento tecnológico do Brasil é central, não tem que ser, claro, como em qualquer país. Imagina os Estados Unidos sem MIT, sem CIT, etc. E tal. Então você tem que ter desenvolvimento tecnológico. Mas, primeiro, faltam os institutos, é um dos problemas que tem numa alternativa que a gente poderia trabalhar, e falta uma garantia de repasse de recursos da União. No projeto da Andifes e em projetos anteriores está aquele 75% dos 18% do recurso do dinheiro dos impostos. Isso que é a ideia do projeto anterior. Isso é uma ideia um pouco audaz nesse momento. Não está claro para nós se a gente teria correlação de forças de tirar todos os recursos que vão para a universidade de debaixo da emenda, porque a emenda, na verdade, ela acaba com isso. Tem algumas divergências, ultimamente nas mesas que eu tenho participado tem havido essa... Mas eu estou absolutamente convencido, depois vocês podem comentar, que a emenda constitucional impede essa vinculação. Então, a gente pode pensar numa ideia que é um pouco mais modesta, mas é fundamental, que é pelo menos tirar os outros custeios, criar um fundo que tire um fundo de desenvolvimento do ensino superior, que tire os outros custeios debaixo do tacão da emenda constitucional. Esse dinheiro não é um dinheiro absurdo. Em 2014, por exemplo, foram 15 bi. Se a gente mantiver esse padrão, é algo dessa monta, que é algo tipo 0,2% do PIB. A gente acabou de ver que eles precisam derrubar 3% do PIB. Então, nós estamos falando de um 15avo do dinheiro que eles querem afastar. Do ponto de vista de correlação de forças, é algo mais factível, é algo que talvez a gente consiga convencer o Congresso Nacional, com todas essas forças que estão aí, que vale a pena, assim como tirar o Fundeb, dizer, a educação básica é fundamental para todos. Então, o Fundeb não pode estar debaixo disso. Dizer assim, a educação superior, a produção de conhecimento e a formação de profissionais de qualidade, que está nas universidades e nos institutos federais públicos, isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, é preciso que a gente tire também a parte da emenda constitucional isso. Claro que precisa uma emenda da emenda, então isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de fazer. O Gastão Vieira não faz isso, ele faz alguma coisa que não vai esse detalhamento, portanto, ela não confronta a emenda constitucional diretamente. Agora, com as conversas que a gente tem tido ultimamente, com gente do Congresso, etc. está claro que a emenda não se sustenta por mais de 2 ou 3 anos, por isso, porque ela tem que começar a mexer no osso e no osso geral. Né? Então, está se construindo um certo consenso das forças do Congresso, que são democráticas, não só das que são do campo progressista, mas são do campo democrático, que não é possível que esse projeto vá para frente do jeito que ele foi formulado. Então, nós temos uma chance de, se a gente parar só de falar não, que é preciso, temos que falar não, que o futuro isso é o que é, depois eu combinei aqui falar um pouco do geral, depois, quem sabe, detalharemos mais, né? E no debate, inclusive. Mas, para além disso, nós temos que construir uma alternativa, e que vá para além de nós, professores, servidores das universidades, ela tem que ir para as comunidades científicas, tem que envolver a Academia Brasileira de Ciências. Isso foi feito na Península Ibérica, 5, 6 anos atrás.
Quer dizer, as pessoas entenderam naquele momento, na Península Ibérica, que não podiam confrontar um governo sozinhos com o projeto que existia. Entenderam que é preciso, o SPPC está aqui, as sociedades científicas. Esse é o primeiro momento, que é básico fazer isso. Isso é ponto zero. Um ponto, para além do zero, é convencer outros segmentos importantes da sociedade que este projeto não interessa à imensa maioria da população brasileira e que leva ao Brasil a uma oportunidade crescente e a uma concentração de renda e em prejuízo de quase todos. Então, é isso basicamente que eu queria trazer para vocês no primeiro momento. Obrigado.